Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nosso domingão, dia 5 de maio de 2024. Domingão que eu separei 13 jogos e trouxe essa duplinha para vocês aqui com odd 1,70, mas se você for um pouco mais ousado, a gente consegue transformar essa duplinha aí numa odd próxima a 2 e eu vou passar para vocês no final, beleza? Agora vamos lá, seguir o nosso protocolo, chamar a tela cheia e no final a gente volta aqui para chamar essa duplinha aí com a odd 1,70 ou 1,95, aí vocês vão escolher. Vamos lá. Bom, galera, seguindo a sequência de horário, a gente vai começar por um jogo às 9 horas da manhã, o jogo entre o Rangers e o Kilmarnock. Aqui a gente vai ser bem direto, odd do Rangers, uma odd ridícula, 1,17, porque realmente o Rangers, assim como o Celtic, são os favoritos. O Celtic venceu hoje, tá faltando colocar a pontuação aqui, são 84 pontos, e não resta outro resultado a não ser a vitória do Rangers. E para esse jogo a gente vai indicar a vitória do Rangers e mais de um gol na partida, tá? Para você colocar numa duplinha, fazer uma duplinha e colocar no bilhete, para poder chegar numa odd próxima a 1,30. Outro jogo às 9 horas, lá na Suécia, é um jogo entre o Elfsborg e o Malmo. Aqui o campeonato está iniciando, a gente tem poucas rodadas ainda, mas a gente tem alguns itens bem interessantes, como a quantidade de gols marcados do Malmo. O Malmo é o líder, isolado, 18 pontos. 6 jogos ele venceu os 6, marcou 18, sofreu 1. E tem o Elfsborg, que é uma equipe que briga lá no topo da tabela, porém agora, né, no início da competição, é o 13º, marcou 8 gols e sofreu 11. Então aqui a gente pode trabalhar de duas formas. A primeira é trabalhando aqui a favor do Malmo. Se você quer trabalhar de forma mais conservadora, você pode utilizar aqui o empate anula a favor do Malmo. Ou você pode buscar gols. A gente viu aí que são dois times que fazem muitos gols e sofrem muitos gols. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Malmo marcou 22 gols fora de casa. Média de 4,4. Sofreu apenas um gol. E o Elfsborg marcou 10 gols jogando em casa com média de 2. Coeficiente de variação baixíssimo. O que diz que esses dados se repetem. E sofreu 7 gols. Então você pode trabalhar aqui com o over 1,5, se você for mais ousado, você pode trabalhar com esse over 2,5, tá bem interessante, pagando 1,75. Você pode trabalhar também com a vitória do Malmo ou com empate anula, tá? A bet mais simples e mais segura para mim é esse over 1,5 pagando 1,24. Agora a gente vai para um jogo na Premier League, um jogo às 10 horas, entre o Brighton e o Aston Villa. O Brighton não briga mais por nada, ele tá no meio da tabela, é o 12º, ele não sobe nem cai. E o Aston Villa, ele tá aqui, é o 4º colocado, e ele briga para se manter aqui nesse pelotão de cima, que é o pelotão que vai disputar a Champions League do ano que vem, da próxima temporada. Então, o que a gente pode trabalhar aqui é a favor do Aston Villa, ou trabalhar aqui no over 1,5, porém a gente tem o over 1,5 pagando uma odd muito baixa ainda. Então você pode levar esse jogo para o ao vivo, esperar essa odd subir um pouco mais, para você pegar essa odd acima do 1,50, ou se não der tempo de chegar ao 1,50, se você quiser pegar antes, pega aí entre 1,25 e 1,30 e faz uma duplinha aí, faz um bilhetinho, beleza? Ou pode trabalhar aqui com dupla chance para o Aston Villa ou empate anula para o Aston Villa. Tem um pequeno favoritismo, eu preferiria não trabalhar aqui no mercado de resultados, inclusive não vou nem trabalhar no pré-live nesse jogo, mas o indicativo seria esse. Já nesse jogo aqui na África do Sul, a gente tem um jogo do Vasco lá da África do Sul. Tem aqui o escudo parecido. E o Mamelodi Sundowns, que a gente sempre traz aqui. É um time que lidera as competições lá. Aqui é o jogo de Copa, tá? E o Mamelodi Sundowns, ele tá com a odd de 1,73. É uma odd interessante para você trabalhar a favor do Mamelodi Sundowns. Não uma vitória seca, se você não achar mais confortável. Mas sim com um empate anula pro Mamelodi Sundowns. Apesar da gente ver aqui, ó, que o mandante, ele tem bons dados, ó. Nos últimos 5 jogos ele marcou 15 gols e não sofreu nenhum. E o Mamelodi Sundowns marcou 15 gols e sofreu 5 jogando fora de casa. Ó, o mandante ó, tem uma média de custo de gol interessante, 5,65. Então aqui a gente pode buscar também o ambos marcam sim. Não tem essa odd de ambos marcam sim. Mas se estiver acima de 1,50 é até melhor do que você pegar esse empate anula a favor do Mamelodi Sundowns. Porém, sempre que tem jogo do Mamelodi Sundowns é interessante a gente trabalhar no ao vivo e a favor do Mamelodi Sundowns. Outro jogo às 10 horas na Premier League é o jogo do Chelsea e o West Ham. São duas equipes que estão próximas na classificação. O Chelsea é o 8º
e o West Ham é o nono. Eles ainda brigam para ver se encostam aqui no Manchester United por vaga, se eu não me engano, na Europa League ou Europa Conference League. Porém, eles não caem, né? São equipes que estão aqui no meio da tabela. O Chelsea tem 51 pontos, enquanto que o West Ham tem 49. O Chelsea vem numa pegada boa nos últimos jogos. Ele teve vitórias, ó. Venceu os 3 últimos jogos, empatou 1. Nos últimos 5 jogos ele ganhou 4, empatou 1, tá? Então ele vem numa crescente e a gente pode trabalhar aqui com a vitória do Chelsea. Acredito que o Chelsea deve vencer esse jogo, tá? Não tão fácil, mas deve vencer e a gente vai seguir o mercado com essa odd de 1,57. Ao meio-dia e meia, a gente tem também na Premier League o jogo do Liverpool e o Tottenham. O Liverpool que entregou a paçoca, entregou o campeonato praticamente para o Manchester City. O Manchester City está jogando nesse exato momento, está vencendo o Wolverhampton, está no intervalo, já está 3-0. Um jogo a menos, o Arsenal venceu 3-0 também o Bournemouth. Então vai ficar nessa briga entre o City e o Arsenal. E o City deve passar aqui, o City deve ser campeão. O Liverpool ainda tem 75 pontos. Talvez por questão de honra, ele deva jogar aí para tentar pelo menos ficar como segundo colocado da competição. E tá com essa odd de favorito em relação ao Tottenham. O Tottenham é o quarto colocado, é o quinto colocado, também vai brigar para se manter aqui em cima. E eu acredito que o Tottenham vai dificultar essa partida e que a gente tem um jogo para gols dos dois lados. Inclusive, o mercado está trazendo uma odd de ambos marcam sim pagando 1,36, tá? Então, tem uma expectativa muito alta de que aconteça esse ambos marcam. Uma expectativa muito alta de gols, tanto que a odd do over 1,5 tá 1,05. E se você for trabalhar no pré-live, eu indico aqui, ó, que você trabalhe nesse ambos marcam sim, pagando 1,36. Se você conseguir acompanhar no ao vivo, veja como é que vai estar o comportamento do Liverpool, se realmente ele vai tá pressionando aqui o Tottenham, atacando, muitos chutes a gols, escanteios, e tentar pegar essa odd da vitória um pouco mais alta, beleza? Acima de 1,80 pelo menos. Outro jogo meio-dia e meia lá na Bundesliga, na Alemanha. Bundesliga que a gente já tem aqui o Bayer Leverkusen campeão há algumas rodadas. Vai pegar o Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen continua com a odd de favorito, 1,85. Se a gente for ver aqui, ó, o Eintracht Frankfurt é o sexto colocado, tem 45 pontos. Então não briga mais por nada. A não ser vaga na Europa Conference League, né? Ele já tá aqui em cima. Porém, o Bayer Leverkusen ele tem um único objetivo, que é se manter invicto na competição. Ele não perdeu nenhum jogo. O campeonato está finalizando. Ele já é campeão, como eu falei. Tá? Então são 34 rodadas. Então vai para a 32ª e ele vai brigar para se manter invicto. E aqui a gente sabe que o Bayer Leverkusen está fazendo os gols aí aos 90 minutos, nos acréscimos. E aqui a gente vai trabalhar a favor do Bayer Leverkusen, porém com empate anula, beleza? Com essa odd de 1,85 ele deve estar trazendo uma odd de 1,30, 1,35 para o empate anula. E vai ser aqui que a gente vai trabalhar. Agora voltando aqui para a Noruega, eu esqueci de passar para vocês, tem um jogo a meio-dia, o jogo entre o Bodø Glimt e esse time aqui. O Bodø Glimt que é o líder isolado, porém é uma competição que se iniciou há pouco tempo, a gente está na sexta rodada, o Bodø Glimt jogou 5 jogos, ele ganhou 4, empatou 1, tem 13 pontos. O adversário tem 10 pontos, ganhou 13, empatou 1 e perdeu 1. O Bodø Glimt marcou 12 gols e sofreu 2. Porém, a gente tem uma odd de 1,29 aqui para o Bodø Glimt. Então, o mercado ele tem informações e deve saber aí que realmente o Bodø Glimt é bem favorito. E o nosso indicativo aqui é a vitória do Bodø Glimt, mais de um gol na partida. A gente quer buscar gols nessa partida. Jogos do Bodø Glimt, a gente sempre busca gols. Porém, a gente tem uma odd bem esmagada, 1,18. Então aqui a gente junta a vitória do Bodø Glimt com mais de um gol na partida. Agora às 13 horas, lá na Superliga da Turquia, a gente tem o todo-poderoso Galatasaray, que é o líder da competição. Vai pegar o Sivasspor, tá com a odd esmagadíssima de 1,14. E aqui sem correr, vitória do Galatasaray, mais de um gol na partida. Ou você pode trabalhar com handicap asiático, -1, -1,5. Ou vitória do Galatasaray no primeiro tempo. Se bem que o Galatasaray ele costuma segurar esses jogos aí, só vem marcar normalmente no segundo tempo. Então eu acho que a bet mais tranquila aqui seria juntar aqui o mercado de resultados com o mercado de gols, porque o mercado ele espera muitos gols realmente, a odd de 1,5 pagando 1,06,
O Galatasaray tem um ataque muito forte, ó, fez 13 gols, com média de 2,6 nos últimos 5 jogos. E sem mais delongas, é vitória do Galatasaray e mais de 1,5 gols. Agora, às 14 horas em Portugal, a gente tem o Sporting Braga, que está aqui atrás do Porto. Então, o Porto é o terceiro colocado com 63, o Sporting Braga é o quarto. Estão brigando aqui por vaga na Europa League, se eu não me engano. E o time do Casa Pia é um time que é o nono colocado, não briga mais por nada. Por isso, eu acredito aqui na vitória do Sporting Braga, tá? Tá pagando uma odd de 1,33, Sporting Braga favorito, super favorito. Sporting Braga aqui nos últimos 5 jogos marcou 9 gols e sofreu 6. Casa Pia jogando fora também, marcou 9 e sofreu 6. Eu não vou buscar mercado de gols. O Sporting Braga ele tem uma média de custo de gol muito baixa. Porém, eu vou acreditar nesse favoritismo aqui do Sporting Braga. E por se tratar de um time que ainda briga por competição, a gente vai trabalhar aqui com a vitória do Sporting Braga, pagando 1,33 para colocar no bilhete. Agora no Brasileirão, às 16 horas, a gente tem o jogo do Vitória, que está na zona de rebaixamento, contra o São Paulo, que também não vem bem na competição. O que eu acho interessante aqui é essa odd do mercado de resultados para Vitória, para o triunfo do Vitória, pagando 13,25. Tá? Uma odd alta que faz com que a gente consiga trabalhar a favor do Vitória com handicap asiático positivo, que é o que eu vou passar para vocês. Ó, o Vitória marcou 12 gols jogando em casa nos últimos 5 jogos e sofreu 6. E o São Paulo marcou 10 gols e sofreu 5. O Vitória perdeu na estreia da competição para o Palmeiras de 1-0. Foi um jogo muito fraco. Empatou o clássico contra o Bahia, onde ele fez 2-0 e sofreu um empate. E perdeu fora de casa. Então, ele precisa vencer. Ele tem apenas 3 jogos na competição e precisa vencer para poder já começar a se preocupar com essa zona aqui que ele tá, que é a zona do rebaixamento. O São Paulo também vem ruim, ó. Jogou 4 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. Então aqui, o Vitória jogando em casa é um time muito forte e eu acredito que ele precisa voltar a jogar o seu futebol e já embalar. E aqui eu vou trabalhar com handicap asiático mais 0,5 mais 1, que é o 0,75. Tá pagando 1,45, se eu não me engano, ou o handicap asiático mais 1, que é isso que eu vou trazer na nossa bet aí no final. Agora indo para Portugal, às 16h30 a gente tem o jogo entre o Famalicão e o Benfica. E aqui, sendo bem direto, a gente vai trabalhar com a vitória do Benfica, que é o segundo colocado na competição, vem atrás do Sporting. Tem 76 pontos. O Benfica é um time muito forte. E com a odd de 1,40 a gente vai trabalhar a favor do Benfica. Porém, o melhor a se fazer é levar esse jogo para o ao vivo, para tentar pegar essa odd aí mais alta. Isso se o Benfica comprovar aí realmente favoritismo. E o último jogo que eu trago para vocês é o jogo do Botafogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem numa sequência muito boa. Os últimos 5 jogos em casa, ele vem de uma derrota e 4 vitórias. Então ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense, ganhou de 5-1 do Juventude, 3-1 no Universitário. Venceu o Vitória aqui na Copa do Brasil. É um time que vem muito forte, voltou a jogar bem. E eu acredito aqui no favoritismo do Botafogo. O Bahia é uma equipe forte também, porém mais jogando em casa, tá? Jogando fora não é uma equipe tão forte assim. E aqui eu não indico a vitória seca do Botafogo, mas eu indico o empate anula a favor do Botafogo. Deve estar pagando 1,35 para você colocar no bilhete. Beleza? Agora vamos lá para nossa bet. Galera, a nossa bet é o seguinte. É uma duplinha. Tá com a odd de 1,70. E eu falei para vocês que a gente pode transformar essa odd aqui em 1,90. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. A vitória do Braga pagando 1,33. E o handicap asiático mais 1 para o Vitória pagando 1,275. Juntando, traz uma odd de 1,70. Se você quiser aumentar essa odd, você pode fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui, ó, esse handicap mais 1 para Vitória. E vou colocar o handicap asiático mais 0,75. Ó. Handicap asiático, mais opções. A gente vai trabalhar com esse handicap aqui, ó. Que tá pagando 1,450. Aqui a gente tem uma odd de 1,93. Aqui significa o seguinte. Se o Vitória perder de 1 gol de diferença, a gente perde metade da stake, tá? Porém, eu vou preferir trabalhar com handicap. Eita, eu acabei tirando aqui o jogo do Braga. Eu vou voltar aqui. Bom, galera, eu voltei aqui com o jogo do Sporting Braga para vencer. E vou trabalhar com handicap asiático mais 1 para o Vitória. Que significa que se o Vitória perder por 1 gol de diferença, essa parte aqui é anulada e a gente fica só com essa outra parte, tá? Porém, como eu falei, se você for ousado, você pode trabalhar daquela forma, colocando o handicap asiático mais 0,75, que diz que se o Vitória perder por 1 gol de diferença, você perde metade da stake. Mas a gente vai trabalhar dessa forma. E aqui, de forma mais segura, eu vou trabalhar com 1% da banca,
R$100 e vou fazer a nossa aposta, beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!